pessoal que está assistindo o Cartas na Mesa, Renato. Às vezes a gente fala isso, as pessoas não entendem. Eu posso ter minha opinião sobre o marco temporal, o deputado Luiz Felipe pode ter uma, você pode ter outra opinião, todo mundo tem, não tem problema nenhum. Agora, vamos analisar os fatos, vamos analisar os números. O agronegócio, com toda essa potência que manda comida, não sei se você sabe, ano passado o Brasil mandou comida para mais de 200 países e territórios. Tudo isso a gente usa em torno de 70 a 75 milhões de hectares. Tá? Isso é a área agricultável do Brasil. Não estou falando de pecuária. Agricultável. Maior exportador de suco de laranja, maior exportador de açúcar. 70 a 75 milhões de hectares. Agora, você sabe quanto que nós já temos de reservas indígenas já demarcadas, sem considerar para serem homologadas, sem considerar os estudos de expansão, sem considerar essas do próximo decreto do presidente Lula? Nós temos 118 milhões de hectares. 13%, né? 14, quase 14%. Então, hoje o que acontece? Você tem quase o dobro em áreas de reservas indígenas daquilo que o Brasil usa para a agricultura, para ser essa potência agrícola, para abastecer o mercado interno e mandar essa comida para mais de 200 países e territórios. Então, a questão indígena no Brasil não é mais uma questão de terras, não é mais uma questão de território, até porque quase 60% dos indígenas não vivem nas reservas indígenas mais. Então, aliás, é uma coisa tão interessante, você vê como a gente precisa de reforma. Não sei se você sabe que hoje o índio brasileiro ele não pode plantar. Se você pega a Serra Raposa, lá em Roraima, por exemplo, que é uma das maiores áreas produtoras de arroz do Brasil, da região norte do Brasil, ali você tem, se pegar o potencial, por exemplo, do Rio Cotingo, você tem capacidade para produzir arroz para 25 milhões de brasileiros. Hoje você não tem nenhum hectare lá produzindo arroz. Por quê? Porque não se permite ao índio aquilo que eu, como agricultor, como brasileiro, como eles, posso fazer. Então essa sim era uma mudança. Hoje você tem os parecis querendo plantar em Campo Novo, você tem os macuxis querendo plantar na Serra, você tem diversas etnias querendo plantar e eles não podem plantar. Então isso sim é a necessidade de uma reforma. Não é preciso mais terras, longe disso, né? E é interessante agora na COP30 eu vi uma declaração aí, por exemplo, de um alto funcionário do governo da Suécia criticando e trazendo uma opinião sobre o marco temporal. Agora, eu achei tão interessante que a Suécia, eles têm os seus povos nativos, que são os samis, né, ou os lapões, como eles chamam. Só que a Suécia não tem 1 centímetro de reserva para os seus povos nativos. Nada. Ela não é signatária da Convenção 169 da OIT, que cria essa questão dos direitos dos povos nativos. E a Suécia não assinou isso. Mas veio opinar a França que opina, aqui na Guiana Francesa, eles não têm nenhum centímetro de reserva para os seus povos nativos aqui. Então, a gente precisa traduzir isso. Então, esse debate e a questão do marco temporal hoje é uma baita de uma insegurança para o agronegócio brasileiro, porque você não sabe mais... Se você não tiver um marco, até explicar, né? Um marco temporal, o que é? É um ponto, é uma cronologia do tempo, falou, ó, daqui tudo bem. Um marco no tempo. É isso. Agora, se você não tem isso, aqui o Colégio Jesuíta aqui da cidade de São Paulo, isso aqui tem que pertencer aos índios, aos tupinambás. Então é o que eu falo, a gente precisa ter um pouco de bom senso e parar com esse ativismo. E o que preocupa, Luiz, é que, como você disse, né, a gente começa a achar que todas as decisões do STF agora vão ser pautadas por algum interesse. Olha, então agora tem uma briga com o Congresso, a gente já viu que o Davi Alcolumbre, tem até a manchete aí que a gente já mostrou, trouxe então como pauta esse projeto do Senado para definir a questão do marco temporal. E aí você vai ter um julgamento no STF que é sobre esse mesmo tema. Você tem a indicação lá do Messias, que o STF, notadamente até o Alexandre de Moraes, não gostou desse nome, queria o Pacheco. E o Senado, o Alcolumbre, está bravo com a indicação do Messias, não quer o Messias. O Gilmar Mendes solta aquela decisão para que impeachment de ministro seja apenas agora com o PGR. Como é que você está vendo isso? E em relação a essa questão específica da decisão do Gilmar, que acho que a gente não comentou muito isso aqui ainda, a saída, porque aí o que adianta você ter a maioria no Senado, fazer o presidente do Senado, se você vai depender do PGR para tomar uma atitude que realmente enfrente essa reforma que você vem falando tanto, a começar com os ministros do Supremo.
Essa medida do Gilmar nada mais é do que um golpe no sistema legislativo e na soberania das decisões do sistema legislativo. E lembrando que quem altera a Constituição soberanamente é o poder legislativo. Não cabe ao judiciário fazer uma emenda constitucional na canetada monocrática de qualquer ministro. E foi exatamente isso que ele fez. Não só ele deu uma canetada monocrática, mas ele interferiu no poder legislativo e removeu o poder legislativo de competência. Imagina se o legislativo tivesse essa mesma competência do que o juiz e falasse o seguinte: olha, presidente Lula, agora o senhor não pode mais aumentar impostos. E nós estamos decidindo aqui que você não tem mais essa prerrogativa, que você não pode ter mais esses ministros, que você não pode ter mais essas autarquias sob o comando do executivo, tirando e desautorizando o poder executivo. Imagine só. Pois é exatamente isso, analogamente, que o judiciário está fazendo com o legislativo, só que nós temos dois presidente de Câmara e presidente de Senado, que foram praticamente escolhidos pelo STF. Eles estão lá porque o STF os permitiu serem candidatos. São candidatos favoritos do STF. Então, tem um certo jogo de cena aí que está se apresentando. Eu não acredito, não confio que o Alcolumbre seja um bom presidente do Congresso. Ele já se provou, ao contrário, ele já até fez discurso favorável que o Senado não paute o impeachment, bem na linha do que o Gilmar Mendes havia proposto. Ou seja, tirando o poder do Senado, tirando o poder dos senadores, quando todo o processo democrático da história, os parlamentos, os congressos, galgaram cada vez mais poderes. Aqui temos um Congresso liderado por essas entidades que estão fazendo o oposto. Estão tirando sucessivamente, a cada ano que passa, cada legislatura, tiram cada vez mais poder do Congresso. Isso é bom para o Brasil? Não é bom nada. Tem muita gente que fala, fecha logo o Congresso, está custando caro. Ok, que tal não ter Congresso nenhum? Que tal só ter o poder executivo? Por um lado, eles Isso chama-se ditadura. Então, quem apoia o fechamento do Congresso, apoia uma ditadura. O poder representativo, ele só é manifesto através das suas assembleias. É ali que você tem toda a multiplicidade de ideias e de conjunto para debate político. Se você não tem uma assembleia, você simplesmente tem uma ditadura, ou de um poder eleito, que é o caso do executivo, ou de um poder nomeado, que é o caso do judiciário. Então, é isso que vocês querem? Então, não é. Temos que, então, reforçar o Congresso Nacional. Presidente do Congresso Nacional, reforce o poder do Congresso. Presidente Mota, reforce a Câmara dos Deputados. A gente está entregando poder para eles. Agora, o que eu queria pontuar aqui na questão do marco temporal, tem vários aspectos aí que eu gostaria de me estender um pouquinho mais aqui no comentário. Na questão indígena, nós estamos aqui em São Paulo, temos ali o Porto de Santos, e você vê como a questão indígena ela é usada exatamente para atrasar progresso. Ou seja, tem muitos dos avanços no Porto de Santos, também na questão de ter um aeroporto internacional naquela área, na Baixada Santista, em uma área que já está delimitada, e de repente um grupo indígena vai lá e conclama. Existe uma tribo indígena que é originária daquela região e que tem uma certa dotação histórica, ou seja, tem ali uma presença histórica, podemos até argumentar que sim. Agora, exatamente onde se quer construir um aeroporto, é claro que não. E é exatamente isso, um artifício. Todos os grupos minoritários são usados não para, de fato, atender aquelas minorias, mas sim para atender a duas agendas: criar caos na sociedade e impedir o progresso econômico e evolução tecnológica. Então é isso que está acontecendo. Esses grupos indígenas são usados para isso, como bem denotado aqui. Eles já são os maiores detentores de terras no Brasil, em termos per capita, talvez até nominal. Então, o que estamos fazendo? Estamos, de fato, atendendo à necessidade do povo indígena, ou essa já está contemplada várias vezes? A verdade não. A verdade é que grandes interesses vinculados a essas minorias para representarem uma outra agenda. E é exatamente essa agenda que a gente está desvelando aqui. Agendas de grandes grupos de interesses internacionais que trabalham através de ONGs, que detêm talvez acesso a essas áreas demarcadas por indígenas, e que o poder, ou seja, a iniciativa privada, os brasileiros não simplesmente são privados de acesso. Então estamos criando aqui um Estado dentro do Estado através dessas dotações a esses supostos povos indígenas. A mesma coisa acontece no Paraná com relação a Itaipu. Vários indígenas até trazidos do Paraguai
para fazer assentamento indígena, onde de fato eles nunca historicamente preencheram. Então tem muita coisa sendo usada nesse sentido, não é só os indígenas. Todas essas causas minoritárias são usadas da mesma maneira. Então esse é um ponto fundamental que a gente precisa colocar aqui. Entender o porquê que é isso aí. É causa à sociedade e atraso no desenvolvimento econômico. Mas claro, tem muita corrupção por trás, porque existem grupos que se beneficiam exatamente de garantir que a população brasileira não tem acesso a essas áreas. Agora, o terceiro ponto que eu queria fazer aqui, se eu puder me estender só mais um pouquinho, é nessa questão constitucional. Veja bem, a Constituição brasileira é muito mal escrita. Muito mal escrita. Praticamente todos os artigos são mal escritos, são sujeitos à interpretação. E os poucos artigos que são claros, o que acontece? Existe uma sobre-representação, uma sobreinterpretação do próprio judiciário, uma falsa interpretação do judiciário. E diz que lembramos aqui do processo de impeachment da Dilma Rousseff, em que o ministro Barroso simplesmente omitiu a leitura. Lewandowski, não? Não foi, acho que foi Barroso que fez a leitura omitindo para o Zavascki, e o Zavascki aceitou. Não, é isso mesmo, essa leitura está correta. Ou seja, o ministro Barroso ali omitiu algumas palavras, uma vírgula, uma palavra, e aquilo transformava todo o entendimento do que estava ali na lei de impeachment. Então abria o campo para você fazer esse processo separado e tudo mais. Então veja como é levado a cabo essas coisas. E o que a gente está fazendo? O projeto de medidas o projeto de medidas monocráticas, que foi iniciado até no Senado. O que ela faz? Ela reescreve a Constituição Já está lá. com praticamente as mesmas palavras. Qual é agora a PEC que está surgindo da iniciativa do deputado Nicolas? É reescrever o que já está na Constituição com outras palavras, talvez mais claramente, para que não haja violação e interpretação errônea dos ministros. Então você veja como está mal escrito essa Constituição, até o próprio artigo 142, em que boa parte da esquerda fala assim, isso aqui é ditadura, mas peraí, está na Constituição, está na interpretação. A questão da anistia? A questão da anistia, então. Então você veja como a nossa Constituição ela já perdeu a autoridade. Aí você fala o seguinte, muito bem, é só mudar as pessoas que tudo vai dar certo. Agora vamos dar valor à Constituição. Como que a gente vai dar valor a algo que já foi completamente violado? Algo que já foi completamente escorraçado pelas instituições que deveriam proteger a Constituição. Como é que agora a gente vai dar valor a ela? Como é que é isso? Como é que é esse processo? Não é. É por isso que no Brasil houve, durante a República, 6 diferentes constituições. Porque os grupos de interesse passaram a violar aquela Constituição que foi estabelecida. Sobretudo, vamos lembrar aqui só das republicanas, hein? 1891, golpe de Estado, 1930, 1934, outra Constituição, golpe de Estado mais uma vez em 37, mais uma nova Constituição, 46, golpe de Estado mais uma vez. Não valia mais nada a Constituição de 34, 37 e de 1891. De novo, mais uma vez, 1967. E agora, de novo, só o único processo de fato que podemos dizer que foi melhor foi esse processo de 88, mas mesmo esse foi contaminado por grupos de interesse, oligarquias políticas, econômicas de toda sorte, e não foi uma constituinte independente, foi o próprio Congresso Nacional eleito que se transformou a base constituinte. Então a leitura da Constituição ela é completamente falha, aberta a todas as interpretações. Aí vai falar assim, bom, agora as instituições vão funcionar porque a gente vai mudar todo esse quadro aí e vamos passar a interpretar essa Constituição de uma maneira idônea. Não é por aí. A Constituição está mal escrita. Então temos esse desafio de fazer essa reforma nisso também.